Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar nossa aula de língua portuguesa com leitura e interpretação de texto, né? Hoje, sábado, dia 7 de novembro de 2020. Vamos começar a nossa aula falando sobre o nosso gênero textual notícia. Hoje nós vamos começar a introdução sobre um texto notícia, onde nós vamos estar estudando a estrutura e as partes, como se forma, como se escreve um texto notícia. A notícia tem como estrutura a manchete. Na manchete, ele tem como objetivo atrair a atenção dos leitores. Resumo da notícia. Na introdução, nós temos a formação pelas perguntas. Quando vamos resumir a notícia, nós temos onde aconteceu, quem, quando, onde e como. E por fim, nós temos uma frase curta que vai estar resumindo e finalizando a notícia, né? A notícia é um gênero textual que tem como objetivo informar de forma atualizada, né, os leitores e os telespectadores que somos nós. Nós vamos estar estudando o texto notícia no decorrer do mês de novembro. Nós vamos estar vendo texto, leitura e interpretação de alguns textos. E hoje nós vamos estar realizando a leitura de um texto curto e bem interessante. Geralmente, um texto notícia, na manchete, que é a parte introdutória da notícia, nós temos uma frase que é bem chamativa. Cratera deixa 3.000 alunos sem aula. Então, é um texto, né? A notícia, que chama bastante a atenção das pessoas, o título. E aí nós temos a introdução do texto. Nessa parte aqui nós temos a introdução. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quem são as vítimas? Né? E foi solucionado o problema? Né? Então, nós sempre no texto notícia, nós vamos estar vendo essas perguntas. O que aconteceu? A cratera deixa 3.000 alunos sem aula. Quem? As vítimas são os alunos. Quando? Onde aconteceu isso e como? Então, no texto, quando nós lemos o texto notícia, nós vamos estar respondendo essas perguntas, não é isso? O que aconteceu, quem aconteceu, quando, onde e como. Né? Uma das qualidades da estrutura de uma notícia, ela tem que ser verídica. O que é verídica? É um fato que realmente aconteceu. As pessoas que escrevem, as pessoas que nos dão a notícia, não pode ocorrer mentira, nem invenção. Tem que ser textos verídicos. Quais são os meios de comunicação que nós podemos obter uma notícia? Os meios de comunicação televisão, rádio, jornal, impresso, principalmente hoje os meios Os meios tecnológicos, que é a internet. Hoje nós ficamos atualizados com o celular, com o computador, né? Através da internet, não é isso, gente? Então vamos fazer a leitura? Uma cratera de 30 metros de profundidade por 15 metros de diâmetro deixou cerca de 3.000 estudantes sem aula em uma escola pública de Euclides da Cunha, na Bahia. Além da escola, 4 casas correm um risco de desabamento, pois tiveram suas estruturas abaladas pela cratera. Segundo os geólogos, a cidade ela foi construída sobre rochas calcárias, que são porosas e sujeitas à formação de grutas. Com o tempo, as rochas teriam cedido, provocando assim a cratera. Então, aqui vocês viram o que aconteceu, né? O que aconteceu? Uma cratera de 30 metros de profundidade deixou os estudantes sem aula. Quem? Os estudantes. Quando? Né? Quando isso aconteceu? Quando os alunos estavam na escola. Onde? Na cidade de Eurípides da Cunha, no estado da Bahia. Né? E como isso aconteceu? Isso aconteceu por quê? Porque a cidade foi construída, segundo o geólogo, foi construída sobre rochas. Então, isso levou ao desabamento. E a palavra, o que significa geólogos? Geólogos são pessoas que estudam o quê? A formação, a estrutura do solo, da terra, né, gente? Né? Como, por exemplo, a estrutura da terra, a estrutura de terras que estão sujeitas a desabamento, né? Tudo isso é visto pelos geólogos. E pra gente, esse jornal, gente, ele foi publicado na Folha de São Paulo, 4 de agosto de 2004. Então, a gente tem que ver a fonte onde foi publicado também, né? Não é isso, gente?
Número 1. Essa notícia, ela foi publicada em que jornal? Vocês vão colocar Jornal Folha de São Paulo. O que aconteceu? Uma cratera desabou no estado da Bahia e deixou 3.000 alunos sem aula. Onde aconteceu? Em Euclides da Cunha, na Bahia. Como aconteceu? Porque a cidade era construída em cima de rochas e assim levando até o que? A escola e muitas casas ficarem, né, sujeito o quê? A desabamento. Onde aconteceu? Como aconteceu, né? Eu respondi para vocês. Quais são os meios de comunicação que as pessoas têm acesso à notícia? Como eu falei no início da aula, podemos ter acesso à notícia pela televisão, pelo rádio, pelo jornal impresso e principalmente hoje que nós temos os meios tecnológicos evoluídos, podemos ter os meios de comunicação através da internet, que é o celular, o tablet e o computador, certo, terceiro ano? Então, hoje essa é a nossa atividade de língua portuguesa, né? E matemática, então vamos estar no cronograma, vocês irão, depois que vocês responderem língua portuguesa, vocês vão lá sobre forma geométrica, triângulo, retângulo, quadrado, círculo, trapézio e paralelogramo, certo, gente? Então, hoje vocês vão estar fazendo a leitura e respondendo as páginas 80, 81 e 82, tá bom? Lembrando que segunda-feira a tia vai mandar as respostas, todas as atividades do livro, para vocês estarem fazendo a correção. Não mandei antes, porque foram poucos que mandaram a atividade do livro essa semana, então eu tô aguardando para depois estar mandando a correção, tá bom? Tenham todos uma boa tarde, um bom sábado e um excelente domingo. Sobre as bênçãos e proteção de Deus. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Saudades.